Transferência de calor industrial. Fundamentos da convecção. Balanços de massa, movimento e energia. 02. Equação da conservação da quantidade de movimento. Dado o esquema, veja que temos uma placa plana, um fluxo de calor que incide sobre essa placa plana, um fluxo do fluido que vem na direção da placa plana, temos um elemento de área, uma orientação, um sistema cartesiano, onde temos o eixo x e uma velocidade u na direção x, um eixo y e uma velocidade v na direção y. Pela segunda lei de Newton, temos que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, ou a massa vezes a derivada da velocidade. Ou podemos escrever, considerando que a massa pode ser variável ou constante, posso escrever que a derivada da massa vezes a velocidade dividido pelo tempo. Ou seja, é a variação da quantidade de massa vezes a velocidade com o tempo. Considerando todas as forças que atuam em um fluido em movimento, temos que o somatório das forças é as forças de campo, as forças viscosas, mais as forças de superfície, mais as forças elásticas, mais as forças de coesão, o que nos diz que o somatório de tudo isso são as forças inerciais, o que constitui o que anteriormente nós dissemos, que é a variação da quantidade de massa vezes velocidade com o tempo. Desconsideramos as forças elásticas e de coesão. E aí temos que a somatória das forças são as forças de campo, mais as forças viscosas, mais as forças de superfície. Para compreender melhor, vamos avaliar separadamente as forças viscosas e as forças de campo e de superfície, as quais chamaremos de forças na direção N. Ou seja, as forças na direção N são as forças de campo mais as forças de superfície. Assim temos que o somatório das forças são o somatório das forças na direção N mais as forças viscosas, onde N é a direção escolhida. As forças viscosas são o somatório das forças viscosas na entrada menos o somatório das forças viscosas na saída, onde as forças viscosas são as forças devido ao movimento das moléculas. Então, a segunda lei de Newton fica que a variação da quantidade de movimento é igual ao somatório das forças na direção N mais o somatório das forças viscosas. Do elemento infinitesimal temos, primeiro, forças viscosas. Analisando o elemento infinitesimal, que avalia o fluxo de momento e inércia, temos a posição x e y, a posição x mais ΔX, a posição y mais ΔY, a força viscosa na entrada x, a força viscosa na entrada y, a força viscosa que sai na posição x mais ΔX e a força viscosa que sai na posição y mais ΔY. Temos então o somatório das forças viscosas na entrada é a força viscosa na entrada x mais a força viscosa na entrada y. Somatório das forças viscosas na saída é a força viscosa na saída x mais ΔX mais a força viscosa na saída y mais ΔY. Assim, as forças viscosas devido ao movimento das moléculas é o somatório das forças viscosas na entrada menos o somatório das forças viscosas na saída, que é a soma das diferenças das forças viscosas na direção x
e na direção Y. 2. Somatório das forças na direção N, que são as forças tangenciais, mais as forças normais, mais a força de campo. Analisando o elemento de área das forças de superfície de campo, temos uma posição x, y, uma posição x mais ΔX e uma posição y mais ΔY. Na posição x, temos uma entrada da força normal. Na posição y, temos uma entrada da força tangencial. Na saída, na posição x mais ΔX, temos uma força normal mais um acréscimo da força normal. Na posição y mais ΔY, temos uma força tangencial na direção y mais um acréscimo dessa força na direção y. Onde as forças tangenciais mais as forças normais constituem as forças de superfície. X é a força de campo, e x multiplicado pelo elemento infinitesimal de área, ΔX, ΔY, é a força de campo proporcionalmente ao volume de controle. Assim, o somatório das forças na direção N são o somatório das forças normal e tangencial na entrada, menos o somatório das forças normal e tangencial na saída, mais a força de campo proporcionalmente ao volume de controle. Fica: somatório das forças na direção N é igual a variação infinitesimal da força normal na direção x mais a variação infinitesimal da força tangencial na direção y mais a força de campo devido proporcionalmente ao volume de controle. Voltando para a equação da conservação da quantidade de movimento, temos que a variação da quantidade de movimento é o somatório das forças na direção N mais o somatório das forças viscosas. Teremos então, substituindo as variáveis na equação do balanço da quantidade de movimento, temos então que a variação da quantidade de movimento com o tempo é o somatório das forças normais e tangenciais, mais as forças de campo, menos as forças viscosas. Articulando convenientemente os termos, teremos essa expressão. Colocando ΔX, ΔY em evidência, temos, fazendo as devidas simplificações, fica simplificando, fica esta expressão. Considerando que a massa específica é constante, temos esta expressão em que nós colocamos a massa específica em evidência, que representa a equação do balanço da quantidade de movimento na direção x.